Olá pessoal, aqui é o professor Charlton. Estamos aqui para comentar e tirar as dúvidas sobre mais um assunto de física. Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre ondulatória. Esse é um assunto muito importante, tem muita aplicação no nosso cotidiano, tem várias situações que se utiliza ondas, por exemplo, nós falamos, o som é uma onda. Quando nós olhamos para uma pessoa, a luz que se propaga também é uma onda. Um celular se comunica com outro através de uma onda. Então, onda para comunicação tem uma aplicação muito importante no nosso cotidiano, né? Quando falamos de onda, nós temos que primeiro definir o que é onda. São fenômenos oscilatórios que propagam no meio. Esse meio pode ser um meio material, como água, uma corda, por exemplo, o ar, ou pode ser um meio não material, que seria o vácuo, que é totalmente vazio, transportando energia. Importante que não transporte matéria. Essa animação pode apresentar, por exemplo, a onda em uma corda. Percebam que cada ponto dessa corda vai subir e descer. Então, o fenômeno oscilatório que nós temos é a subida e descida de cada ponto dessa corda. Perceba que a onda propaga para a direita, mas cada ponto se mantém na mesma posição. Então não transporta matéria, transporta apenas energia aqui, né? Então isso é uma onda, né, fenômeno oscilatório que propaga no meio, transporta energia e não transporta matéria. Para classificar essa onda, tem mais de uma forma para classificar ela. A primeira é quanto à forma. Quanto à forma, ela pode ser transversal, longitudinal ou mista. Então, aqui seria um exemplo de uma onda mista. O que é uma onda transversal? Propaga em uma direção e oscila na outra. Longitudinal, propaga e oscila no mesmo sentido. Como exemplo de onda transversal, nós temos a onda na corda, onda na água, ondas eletromagnéticas, todas são transversais. Importante memorizar isso aqui, que toda eletromagnética é transversal. Essa onda produzida aqui na mola, ela é longitudinal, e o som também é uma onda longitudinal. Muito importante memorizar isso aqui, né? Se pegasse essa mola e oscilasse ela verticalmente, teria aqui uma onda mista sendo produzida, né? Então aqui como onda transversal, nós temos cada ponto oscila na vertical e a propagação está ocorrendo na horizontal. Então oscila em uma direção e propaga em outra. Isso é uma onda transversal. Já a onda longitudinal, ela oscila e propaga na mesma direção. Então isso aqui seria uma longitudinal. Temos o exemplo aqui da onda na mola e poderia ter como exemplo também o som. Outra forma de classificar é quanto à natureza. Quanto à natureza, ela pode ser mecânica, que necessita de um meio material para se propagar. Exemplo, onda na corda, o meio material seria a corda. Onda na água, o som precisa de um meio material, ele pode se propagar no ar, pode se propagar na água, pode se propagar em um sólido, mas no vácuo ele não se propaga. Para ter noção, no ar, a velocidade do som é de cerca de 340 metros por segundo. Na água, cerca de 1.500 metros por segundo. E um metal, algo em torno de 4.000 metros por segundo. Então percebam que em um líquido e um metal, o som propaga com maior velocidade. Já a onda eletromagnética, essa é formada por um campo elétrico e um campo magnético. Não necessita de um meio material. O que é um meio material? A água, o ar, um metal, um sólido seria um meio material. Se ele não necessita, implica que propaga também no vácuo, no vazio. Exemplo, tem que luz, raio-x, micro-ondas, tudo são ondas eletromagnéticas. Então, como onda mecânica, nós temos exemplo, onda sonora, onda em cordas, na superfície de um líquido, tudo está utilizando aqui um meio material para se propagar. Como onda eletromagnética, nós temos aqui seria um campo
elétrico em uma direção, um campo magnético em outra direção, que fica oscilando e propagando no espaço. Oscilam em uma direção e propagam em outra. Isso são ondas transversais. E para analisar o espectro eletromagnético, então nós temos aqui frequência e comprimento de onda oscilando. À medida que está deslocando aqui para a direita, perceba que o número de repetições aumenta, consequentemente a frequência está aumentando, né? Para cá, a distância entre a onda fica maior, então tem o maior comprimento de onda e menor frequência. Então, para a esquerda, eu tenho maior lambda, para a direita, eu tenho maior frequência, certo? E tem uma faixa de frequência que é muito importante, que determina a menor frequência visível, que é a que determina a cor vermelha. A maior frequência de luz visível determina a cor violeta. Frequência menor do que o vermelho, que é a frequência mínima visível, é o infravermelho. Frequência maior do que o violeta, nós temos os raios ultravioleta, né? Corpos aquecidos, como o nosso corpo, por exemplo, emitem ondas de infravermelho. Então vamos supor que o ambiente esteja a 20 graus, nosso corpo 36 graus. Nosso corpo transfere calor para o meio ambiente, principalmente onda de infravermelho. Então, corpos aquecidos emitem infravermelho. Aqui nós temos ultravioleta. Como tem uma frequência maior, já tem conhecido como radiação ionizante, já tem um potencial cancerígeno, né? A luz do sol emite ultravioleta, pode provocar um câncer de pele, por exemplo. Raio-X tem uma frequência, quanto mais para a direita aqui, maior a frequência. Então, raio-X tem uma frequência maior potencial cancerígeno, utilizado nos aparelhos de raio-X. Radiação gama tem um potencial cancerígeno ainda maior. Elementos radioativos emitem radiação gama. À medida que for diminuindo a frequência, tem micro-ondas, ondas de rádio, sinal Wi-Fi, tudo isso são ondas eletromagnéticas. Então, o espectro eletromagnético é essa figura que indica as características da onda eletromagnética à medida que você varia comprimento de onda e frequência. Percebam, nesse espectro aqui, o vermelho está para o lado direito e o violeta para o lado esquerdo. Então, aqui o ultravioleta está do lado esquerdo, raio-x, radiação gama, tudo para o lado esquerdo, infravermelho, micro-ondas, onda de rádio está para o lado direito. Então, nesse desenho, para cá o comprimento de onda é maior e a frequência é menor. Do lado de cá tem mais repetição, então maior frequência, menor comprimento de onda. Nos exercícios pode aparecer o espectro das duas formas, tanto com raio-x para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Outra forma aqui de classificar as ondas é quanto à dimensão. Quanto à dimensão, ela pode ser unidimensional, por exemplo, onda na corda. Ela só propaga em uma direção, ou vai para frente ou vai para trás, né? Bidimensional seria em duas dimensões, por exemplo, a onda na superfície de um líquido. Ela tem duas direções de movimentação. Pode ser, por exemplo, direita e esquerda, para frente e para trás. Então, são duas direções. Tridimensional vai estar propagando em três dimensões. Por exemplo, o som e as ondas eletromagnéticas propagam em três dimensões. Isso é o que nós tínhamos para falar hoje sobre onda eletromagnética, sobre ondas, né? Vamos fazer um exemplo aqui para aplicar o que nós falamos. Nesse exemplo aqui, diz o seguinte: alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência. Então percebam que é uma radiação eletromagnética, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima, a radiação emitida por seu corpo
Isso aqui é importante. É detectada por esse tipo de sensor. Aí ele pergunta: a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Então, se é emitida pelo corpo de uma pessoa, o corpo de uma pessoa, como ele é aquecido, ele emite onda de calor, que é principalmente onda de infravermelho. Então, a resposta da questão, letra C, infravermelho. Os detectores de movimento, eles captam as ondas de infravermelho emitidas pelo nosso corpo. Vamos para a próxima. Assinale a afirmativa incorreta. Percebam que ele quer a incorreta. Letra A. Da mesma forma que as ondas de rádio, a luz também é uma onda eletromagnética? Verdade, né? Isso é verdadeiro. Luz e ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. A luz branca é composta por ondas de diversas frequências e comprimento de ondas diferentes. Verdade também. A luz branca é uma luz policromática. A mistura de todas as cores, as 7 cores puras, resulta na luz branca. A luz ultravioleta tem uma frequência maior do que a do infravermelho? Verdade. Naquele primeiro espectro, ele estava lá para o lado direito, frequência maior do que o infravermelho. Isso é verdade também. Como a velocidade da luz, como a velocidade de propagação da luz é constante, quanto maior for a sua frequência, maior será também o comprimento de onda. Isso aqui está falso, né? Porque se aumentar a frequência, maior frequência implica em menor comprimento de onda. São inversamente proporcionais. Então, esse item aqui é o item falso. O item falso da questão, letra D.